A série Saudade continua e hoje vem contar a história de mais um personagem do nosso batuque. Nascido em Caxias do Sul, Hélio Helenito de Souza veio ao mundo em 11 de abril de 1936, mas só foi registrado no dia 25 do mesmo mês, algo comum naquela época. Filho de um comerciante com uma doméstica, veio para Porto Alegre ainda na juventude. Chegou a ser cozinheiro do exército, ousando uma vida militar, mas essa não era sua missão. Ele veio ao mundo para ser Pai Hélio de Xangô. Ele conheceu a religião, o pai ele conheceu com a sobrinha dele. A sobrinha dele, ela sentia coisas, já se manifestava o espiritual nela, e aí ele acompanhou ela até uma casa de umbanda. Nessa casa de umbanda, quando estava próximo de terminar o trabalho, quando estavam despachando a entidade da sobrinha, que ela já na época já fazia parte da casa, teve uma senhora que estava na assistência e chamou o pai. Essa história que ele me contou, né? E disse: "Tu tá com aquela moça?" E ele falou que sim, que estava. Aí ele pegou e escutou da senhora o seguinte: leva ela numa casa de nação, porque aquilo que ela tem é santo, ela precisa de uma casa de nação. E aí foi a trajetória dele de encontro com a nação, junto com a sobrinha dele. Assim, foi o primeiro contato dele com a religião. E aonde ele fez as primeiras obrigações dele? As primeiras obrigações dele foi com a Dionísia, mãe Dionísia de Odé, que ele fez os seus assentamentos dos orixás, Obé e Fá. No mesmo ano, ele foi para Miguelina, do Xangô, e também com o falecimento dela em 58, ele foi para a mão do Voadão. Aí deu seguimento nas obrigações dele. O Hélio Helenito de Souza, eu conheci ele a primeira vez e com o Xangô dele. Foi no presídio. Eu fui uma obrigação no presídio e lá conheci ele. Ele estava lá, porque ele era filho do Pai Adão. Eu conheci ele na casa do Pai Adão. A primeira vez que eu vi ele foi no presídio central. Primeira vez que eu vi ele. Foi quando eu fui visitar o pai que eu vi ele lá. Primeira vez. Sim. Eles se conheceram lá também, né? Sim. Lá que começou a amizade deles. A amizade dos dois começou de uma maneira bem sólida, né? Eles se conheceram em momentos que fez com que eles se tornassem, em primeiro tempo, muito amigos. No período que eles tiveram que enfrentar um regime fechado. Mas ele sempre falou muito bem do Voadão. Tanto as coisas positivas do Voadão, ele comentava muito comigo, na capacidade dele de ajudar, de punir também, né? Porque eu não conhecia o vô. Mas as coisas que mais se destacavam era a solidez e o respeito que as pessoas tinham por ele, né? Ele era o braço direito do Voadão, né? E depois, quando eu passei a ser tipo o braço direito dele, que eu morava aqui com ele, eu também comecei a ajudar ele na cozinha lá no Voadão. Então eu tinha uma amizade com o Voadão assim muito grande, fora de religião, de ter até umas certas brincadeiras. Ele xingava muito o Pai Hélio? Não, jamais. Deus o livre, eles se davam muito bem. Deus o livre. Eles tinham um relacionamento assim de amigos, amigo e filho de santo. O Pai Hélio respeitava muito ele e ele respeitava muito o Pai Hélio.
na intimidade dos dois, na parte de amizade, era Dandão e Gringa, né? Era coisa deles, maneira deles se tratarem, deles brincarem um com o outro. Mas perante os outros, era pai Adão e Hélio, né? Era um amigo do pai, que o pai tinha, né? E das necessidades, tudo de religião, em matéria de religião, ele estava sempre junto com o pai, não tinha hora, ele não media esforço, ele sempre estava junto com os irmãos. Também ele sempre foi presente, né? Como a gente também era com ele, né? Dos filhos do pai Adão, os mais conhecidos, que sempre mais se falou, foi sempre o senhor, o pai Didi e o pai Hélio. Isso. Como era a relação de vocês naquela época? Olha, a nossa relação era ótima. Era ótima. O Didi e o Hélio, que tinham um problema. Os dois tinham um problema. Eles custavam a se encontrar. Quando se encontravam era só para brigar e discutir. Entendeu? Mas se gostavam muito e se respeitavam. Então, eu escutei muito do pai falando do Didi. Eu ouvi mais do pai Hélio sobre o Didi do que do pai Eli. Mas escutei muita coisa dos dois, né? E o pai Didi e o pai Hélio, eles também tinham uma amizade. O pai Didi ele era mais moço que o pai Hélio. E o pai Hélio acabou ajudando muito o pai Didi, né? Tanto nas obrigações quanto conhecimento no entrosamento do pai Didi com as pessoas da casa do Voadão também. Eles se ajudaram, né? O pai Hélio ajudou muito. E em relação ao pai Eli, eu não me recordo de nenhuma história assim, mas nunca ouvi o pai citar algo do Eli que viesse trazer algum transtorno entre eles, mas que o pai Eli era uma pessoa muito presente na casa do Voadão, né? Nessa parte, junto com ele, em relação à missa, as coisas na partida do Voadão. O pai Eli teve um empenho muito grande junto com o pai Hélio nessa parte, das coisas que eu ouvi do meu pai, né? Não, porque a gente sempre teve aquele caminho assim, ó, porque foi uma coisa que o próprio vô Nilo, ele acostumou a gente assim. Que o vô Nilo foi que sentou em Chubiomi, que foi barado pai Adão. E ele acostumou assim. E depois então tivemos aquela sequência junto com o pai Romário e não teve diferença nenhuma, entendeu? Então era assim, só se visitavam em época de obrigação, um ao outro. A não ser que acontecesse alguma coisa, aí a primeira coisa que chamavam era aquela pessoa, né? Eram os irmãos mais chegados. E os irmãos mais chegados sempre fomos nós três e duas que já foram, né? Que foi a finada Norma do Ogum e a Marina da Oiá. Pai Hélio teve 3 endereços de casa de religião aqui em Viamão. No início se chamava Sociedade Beneficente São Miguel Arcanjo. Mas é este endereço na rua Santa Isabel, número 377, o mais conhecido. Aqui, com essa escritura, ele comprou no dia 9 de dezembro de 1982. Fez o seu salão de Costaneira, redondo, e passou a se chamar Baía de Xangô. Sim, vi quando ele fez a Baía de Xangô, tudo, que era para ser um feitio. No fim ele fez o tipo de um circo, e aí ele disse, aqui é a Baía de Xangô, e ficou. Sim, o pai era vivo ainda quando ele fez aquela Baía. Como eram os batuques na Baía de Xangô? Era muito bom, era cheio de, sempre lotado de gente, de amigos dele, né, e da gente também. E as pessoas que frequentavam a casa dele, farto, que ele sempre foi farto nas festas dele. Nossa Senhora, os batuques eram uns eventos assim que Deus o livre, essa casa ficava de gente, que tu não tem ideia.
Vinha todos os pais de santo de Porto Alegre, cada um trazia uma penca de filho. Então era assim, a gente para sair pela janela. Era gente no pátio, era gente no salão, a gente conseguia dar conta de atender todo mundo, graças a Deus. Muitas vezes. Se dá para contar assim, visitar. Foi uns 3 aniversários do Pai Xangô, ali. No final de 2005, em novembro de 2005, eu vim aqui para a Baía de Xangô. Em 2005, novembro de 2005, eu mudei para cá. Para assumir a casa. Porque foi um convite dele? Não. Na época, o pai, ele queria vender a casa, vender a Bahia. Mas não foi, eu não fui a única escolha para comprar a casa. Ele ofereceu para outras pessoas também. Só que não fechou. Acabou não se realizando com outras pessoas. Chegando aqui, o pai Hélio estava na mesa de búzios, a sala de búzios. Essa sala de búzios não tinha. A mesa ficava no salão, a mesa de búzios ficava no salão. E aí tinha outras pessoas aqui, junto com ele na época. Tinham mais 2 pessoas. E ele disse assim, joga. Aí eu disse assim, jogar? Tipo, no primeiro momento eu fiquei, nossa, vou jogar na Imperial de Búzios do pai Hélio, como assim, né? Jogar na Imperial dele, ele pode jogar. Aí eu peguei e joguei. Aí quando eu joguei eu vi que o Xangô respondia muito na casa, né? Em relação à casa. E aí o pai Hélio na época já tinha escolhido uma outra casa em Tramandaí. Que ele queria vender a casa porque ele queria morar na praia. Aí eu disse, acho que o Xangô não está de acordo com alguma coisa, eu falei para ele. O Xangô está descontente. Aí ele veio assim, então, o Xangô não quer ir embora, ele não quer sair daqui. E eu disse assim, então a gente vai ter que desfazer o negócio, o senhor não pode mais vender. Ele disse, não, eu posso vender. O problema não é eu sair daqui, o problema é o Xangô. O pai Xangô, ele quer ficar na casa. Aí eu disse assim, não, mas por mim pode ficar, para mim não tem problema. Vou me sentir honrado, vou me sentir feliz. Para mim é tudo, né? Para mim ele pode ficar, com certeza. E ele vem assim, a casa não pode mudar de nome. Porque na Luz de Camões, o nome da minha casa, ela se chamava Reino de Jogocum. Aí ele disse assim, a casa não pode trocar de nome e a casa vai continuar sendo do Xangô. E eu disse, para mim não tem problema nenhum. O Xangô vai me ajudar a cuidar dessa casa junto com meu pai, para mim não tem problema nenhum. Aí ele vem assim, joga mais. Aí eu continuei jogando. O Xangô aceita. Eu disse que para mim aceita, pai Hélio. Para mim o Xangô está respondendo bem, para mim ele aceita. E aí ele pegou e disse assim, então, o Xangô não vai sair daqui. Quando eu partir, o Xangô disse que quer ficar contigo. Eu disse assim, aí já fiquei mais nervoso ainda na época, né? Já fiquei mais nervoso. Aí eu disse assim, sério? E ele disse, não, é sério. Ele vai continuar, ele é muito apegado na casa, ele construiu essa casa, ele me deu condições de construir essa casa. E essa casa é do Xangô. Ele permite que tu more aqui, mas ele não vai abrir mão da casa. Eu disse, para mim tá ótimo, se ele está confiando em mim para ficar aqui comigo, para mim tá ótimo, eu me enchi de felicidade, na época eu fiquei que nem criança que recebe um doce. Olha, o Xangô era um orixá que da maneira que ele foi feito, ele nunca mudou. Da maneira que ele veio, ele nunca mudou. Claro que depois ele pegou muita experiência como orixá, né?
Porque quando ele nasceu, ele era, claro, um orixá novo, mas depois ele mudou bastante e terminou naquilo que quem viu ele no final era aquilo ali, o Xangô. O que eu lembro bem era do Alujá dele e do Bará, do Voadão dançando, que era horas e horas de Alujá, eles tinham uma potência para dançar assim que era incrível. Ai, tantas coisas boas que eu vivi com o Pai Xangô que tu não tem ideia, assim, que eu possa te dizer agora, são tantas que não tenho o que dizer. A única coisa que eu posso te dizer é que ele era maravilhoso. Ah, do Xangô-Yi, aí é outro departamento. Eu com o Xangô-Yi tinha muita crença, muita fé nele. Encantador. O pai, ele se transformava. Xangô tinha um jeito único de responder quando ele pegava o Paélio. Era com muita força, mas não era algo espetacular, assim, escandaloso. Era um safaneio que dava na cabeça dele e um barulho que ele suspirava forte. E ele dava ele tinha um cacoete assim no ombro depois que ele chegava. Então ele dava aquela balançada forte de cabeça, aquele suspiro bem forte e dava uma mexida assim. E ele era divino, né? A maneira dele dançar, a maneira que ele se expressava dançando os axés, era muito único, né? Eu tento me assemelhar, tentar fazer o máximo, porque eu achava bonito aquela maneira de dançar, mas era muito único dele, era singular dele, não tinha como copiar, né? A maneira que eu já conheci o pai, ele já tinha 58, ele não tinha 60 ainda completos, se eu não me engano. Então ele já não era mais tão jovem, e mesmo assim o Xangô, ele encantava, né? O Xangô, ele era único, ele tinha uma imponência diante o tambor, que as pessoas, os orixás sabiam que o maioral estava chegando, que a energia estava chegando. Falar do Pai Xangô ele era belo, ao mesmo tempo que ele era belo também quando algo saía fora do lugar na festa, algo que ele não concordasse, ele também cuspia fogo. Essa eu posso contar. Na casa da Maria do Sinal, finada Maria do Sinal, que era do Ogum, o Xangô chegou lá na casa dela. E o assoalho era um assoalho de madeira, uma casa muito antiga. E o Xangô, dançando o alujá, pulou para frente, pulou para trás e derrubou o assoalho. Então essa ficou marcada. Uma que ele foi fazer uma troca de Quatupé por um senhor que era marido de uma filha de santo dele, a falecida Jani do Xangô. E este cidadão, ele estava paralítico na cadeira de roda. Ele entrou na cadeira de roda, que não caminhava. Eu não lembro que tipo de doença foi que deu nele, sabe? Mas ele ficou paraplégico total, só mexia com a cabeça. E aí ele fez a troca e o Xangô mandou ele levantar para a gente fazer um procedimento, né, da troca. E o homem levantou sem ajuda, sem nada. E depois que a troca saiu, o homem saiu caminhando daqui. Aquilo ficou na minha memória.
A idade também chegou para pai Hélio, e com ela as dificuldades que chega para todo mundo. Aos 82 anos ele deixou a vida na Terra e no dia 8 de julho de 2018 ficou eternizado na memória dos que amavam. Então, o pai Hélio, depois que ele saiu do Pinheiro, que ele já, a saúde dele começou a precisar de mais cuidados, a não ser só ele, sozinho, porque ele era muito independente, ele veio morar nesse apartamento que tem em cima da garagem. Aí eu construí ali e trouxe ele para cá, que aí eu teria mais condições de dar atenção para ele. Porque quando ele morava em Tramandaí, eu tinha que ir em Tramandaí. Quando ele foi para Cidreira, eu tinha que ir em Cidreira. Quando nós alugamos em Tramandaí, atrás do fórum, eu tinha que ir para lá. Aí quando o pai Hélio veio para o Pinheiro, foi para Guadalajara, morar na casa na Guadalajara, tinha que ir até lá. Aí ele foi para o Pinheiro, do Pinheiro ele veio para cá. Quando o pai Hélio começou a morar lá em cima, a Michele, o pessoal da casa, o pessoal os mais assíduos da casa, assim, o meu irmão Zé, que ele vivia chamando pelo Zé, parece que ele ficou não carente, né? Porque ele era muito enérgico, mas ele exigia muito que as pessoas viessem, né? E quando não deu mais para ele ficar lá em cima, porque tem uma escada bem longa para subir, aí ele voltou pro quarto que já era dele aqui na Bahia. Ele voltou pro quarto que já era dele, que é esse quarto da frente ali, passando a sala do Santos Velho. Aí ali, ele começou a morar com a gente aqui. A última obrigação, teve duas obrigações do Lodê. Uma em que que o pai começou matando e ele já estava com pouca força, e eu segui matando, né? Segui terminando a obrigação. Quando eu estava terminando o preceito com a vagana na rua, ele parou, olhou para mim e disse assim: negro, e eu não mato mais nada? Aí eu disse assim: não, pai, agora eu já terminei, já vamos passar lá para dentro. Aí ele deu uma coçadinha assim, mordeu a língua, que era uma coisa que ele tinha, e entrou para dentro. No outro ano, no mesmo serão do Lodê, aí ele já estava mais fraquinho, ele já estava com um andador, né? E ele estava conversando com alguns filhos de santo, alguns irmãos meus, na entrada do quarto, e já era 2 horas, nosso horário de inicial serão 2 horas. Aí eu peguei e disse assim: pai Hélio, vou iniciar a Go. E ele deu um sinal que sim. E eu comecei matando lá na rua. E ele veio acompanhando o andador e pediu para encerrar a obrigação. Para encerrar não, ele queria falar, né? Aí ele questionou algumas coisas. Mas é porque ele já estava com a mente cansada também, né? Então ele questionou e confundiu algumas coisas, né? E na minha trajetória com o pai Hélio, eu nunca
mesmo estando certo ou errado, eu nunca respondi para ele. Nunca respondi. Tinha momentos que ele me chamava de qualquer coisa. Ele podia, porque ele era o meu rei, né? Ele era o meu patrono. E eu sempre tive muita obediência. Mesmo que eu achasse que poderia fazer melhor, se fosse para fazer, tinha que ser feito do jeito dele, porque ele já estava acostumado daquele jeito. Ok? E nesse serão, ele começou a questionar, e eu vi que ele já estava fazendo algumas confusões, né? E aí eu sempre permiti que, se fosse para ele perante os outros ficar bem e demonstrar que ele tinha força, mesmo que fosse para mim ser rebaixado, para mim ficar sem a razão, eu sempre permiti o Pai Hélio, que ele sempre permitia esses momentos para o Pai Hélio. Eu parei, e resolvi responder, né? Explicar para ele o que estava acontecendo. E aí naquele momento ele entendeu que ele estava questionando, que não tinha, que estava tudo do jeito que ele queria que tivesse sido feito. Então naquele momento eu deixei ele sem razão, né? Não sem razão, mas eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu respondi para ele para mostrar que estava certo. Então, durante todo o tempo que eu vivi com ele, eu nunca tinha respondido, mesmo que ele tivesse sem razão. Eu não sei se falar alguma coisa para ele, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu preferia não ter respondido e ter feito o papel de que estava errado. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, era dizer para ele que naquele dia quem errou fui eu. A princípio eu não acreditei. Em primeiro lugar, eu não acreditei. Quando eu soube, eu não estava aqui, eu estava em Uruguaiana. Me deram a notícia, eu vim-me embora. Quando eu vim-me embora, o corpo dele já tinha sido enterrado. Né? E daí eu soube que fizeram o xixi dele, fizeram a despedida, fizeram tudo, entendeu? Mas eu, assim mesmo, eu senti muito. Eu senti porque era um irmão, como eu disse, a gente não está todos os dias junto, mas era um irmão que eu sempre respeitei e considerei ele, entendeu? Desde o início, começo do assentamento, do OI, entendeu? Eu sempre tive uma consideração muito grande com ele. O que eu diria para o Pai Hélio? Eu acho que eu não diria nada, o meu olhar já ia falar por tudo. Só diria para ele uma coisa, que ele estaria fazendo muita falta para muita gente. Que ele desse saúde para nós, nos cuidasse, nos desse, né, um pouco do equilíbrio dele para nós. Que a gente, nesse mundo que a gente está vivendo agora, a gente também é desequilibrado, né? Não só eu,
muita gente, né, principalmente religiosa, está meio desequilibrada, que a gente não está frequentando religião, a gente não está indo a lugar nenhum, então a gente está meio perdido, né? Então eu pediria para ele isso, para ele dar um pouco de equilíbrio, pedisse a Deus um pouco de equilíbrio e distribuir isso para nós. Obrigado. Só agradecer por todos os dias. Agradecer por todos os trabalhos, agradecer por manter a minha saúde, agradecer por dar força pro meu orixá. E dizer para ele que ele é o único e sempre vai ser o dono da Baía de Xangô. Sububai, Inhajoku, Ganju Cabilhecile, Sububai, Angubai, Inhajoku, Aganju Cabilhecile, Sububai.